Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, o impacto da dependência química na saúde mental e como isso afeta a vida dos dependentes e de suas famílias. Para essa conversa, recebemos a doutora Sueli Pinto, médica psiquiatra com uma trajetória notável na gestão da saúde mental e hospitalar. Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, doutora Sueli é especialista em gestão hospitalar pela Fiocruz, mestre em saúde coletiva pelo IMS da UERJ. Ela também já ocupou cargos como secretária de Saúde de Volta Redonda, vice-presidente do COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba. Desde 2021 atua diretamente na área da saúde mental, com vasta experiência na gestão e tratamento de pacientes psiquiátricos e dependentes químicos. Seja muito bem-vindo, doutora Sueli. Tá. É um prazer, quero agradecer a vocês pelo convite, porque é sempre bom. Eu vim aqui não é para dar aula, eu vim aqui para a gente conversar, porque principalmente as famílias precisam nos ouvir, elas precisam entender do que nós estamos falando. E eu principalmente tenho lá no fundinho, eu sou pediatra. Fiz residência de pediatria aqui na Companhia Siderúrgica Nacional, vim de Campinas, já tinha feito 1 ano de residência e fiz outra vez prova e fiz residência no Hospital da Siderúrgica Nacional à época, que era uma das melhores residências da região, do estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho ali a pediatria, eu olho a criança com muito carinho. E isso depois, por questões da vida, eu fui chegando perto da psiquiatria. Então eu tenho um bom tempo razoável de psiquiatria. Acho que eu já tenho uns mais de 10 anos. Tenho 35 de pediatria e o resto já tem 48 anos de formada e o restante de psiquiatria. Então eu fico muito à vontade aqui com vocês e agradecida. É uma gratidão muito grande de estar aqui tendo a possibilidade de conversar com as pessoas. Bom dia para todos. Nós que somos muito gratas pela sua presença aqui conosco, doutora. Para nós começarmos essa conversa, gostaria de que a senhora pudesse falar sobre qual é a relação entre a dependência química e os transtornos mentais e o que geralmente vem primeiro, um distúrbio mental ou o uso das substâncias? É uma pergunta muito boa, porque tem pessoas que já têm o transtorno mental. E agora, inclusive, nós estamos com muitos problemas, porque a gente tem uma rede de saúde mental em Volta Redonda potente. E com alguns problemas, como tudo que a gente lida, Tem muitas questões para a gente resolver. Mas, às vezes, as pessoas já têm um transtorno. E aí chega a droga. Pronto, aí o estrago é muito maior. Ou a pessoa não tem tranquilamente, é uma pessoa normal e começa a usar droga. Com o tempo, a droga faz um estrago no cérebro. E aí é uma doença cerebral, mais o transtorno. E aí tudo pode acontecer e acontece. A gente lida com isso o tempo todo, diuturnamente. Porque nós temos uma emergência de psiquiatria, que é a única emergência do Médio Paraíba. Então, ali nós olhamos para tudo isso todos os dias. E a senhora poderia falar, doutora, quais são os transtornos mais comuns entre os dependentes químicos? Olha, a gente abre muitos quadros. Hoje a gente tem muitos trabalhos importantes, inclusive de Oxford, mostrando claramente que tem pessoas que no primeiro uso, no primeiro experimento, que a gente coloca, é um experimento, o uso de maconha, e a pessoa, e às vezes é mesmo, faz um experimento, não é isso que eu quero para minha vida, faz uma escolha diferente nunca mais. Mas a pessoa, às vezes, no primeiro experimento, ela abre um quadro psicótico e nunca mais sai. Você entende? Ela estava ali, guardadinho, um núcleo esquizoide. E no momento que ela usa a marihuana, a maconha, ela abre esse quadro. E aí acabou, está aberto. Quer dizer,
é melhor não usar, né? Eu não vi há tem pouco que ter tempo um artista falando, é uma droga, eu não lembro o nome, é um chá que é utilizado. Ayahuasca. Isso, ayahuasca. Aí acho que a quarta vez que o filho dele usou, entrou num quadro, processo. E acabou tirando sua vida, né? Acabou Exatamente. se suicidando. Porque ele falou, nada conseguia fazer ele voltar. A gente foi em vários médicos, entrou com várias medicações e ele acabou tirando a sua própria vida. Então, é esse caso que você falou, né? Tava ali quietinho, na hora que ele usou, na quarta vez, abriu e nada fez. Ele né? ficou magérrimo. Eu vi esse caso. Você viu? Isso foi discutido na USP. É um caso emblemático, extremamente emblemático. Gente, nosso cérebro é fantástico. E, logicamente, tem essas questões todas. A gente tem um núcleo cumbis ali e ele está olhando para a gente, né? E aí começamos a usar droga. Ele vai absorvendo. A cocaína, então, quando você usa muito cocaína, tem um uso exagerado, ela é como se tivesse, sabe aquele monte de gente num lugar só? Ela faz isso. E aí, dopamina, serotonina, vai produzindo. Não entra mais nada dos nossos núcleos que deveriam, dos nossos hormônios. Quer dizer, o cérebro naquele momento está completamente ocupado. E aí você é capaz de tudo, você é outra pessoa naquele momento. Entendeu? Então, podemos dizer que existe um perfil psicológico mais propenso para desenvolver a dependência química? Existe? Olha, não sei se é um perfil, logicamente tem uma tendência, a gente diz uma possibilidade. Entendeu? Até no alcoolismo a gente vê isso, né? Quando tem histórico familiar, a chance de repetir o quadro. Volta Redonda a gente precisa, inclusive, fazer muitos estudos, mas estudos científicos mesmo, porque Volta Redonda tem uma história muito interessante, no sentido da criação da nossa siderúrgica nacional, que foi tão importante, né? É que mobilizou essa cidade toda, é uma cidade de trabalhadores. E o que acontece? Aqui na cidade, a gente tinha turno, ainda tem, né? Os turnos, e tinha os trailers, e as pessoas saíam dos turnos cansadas. Vou tomar uma cervejinha ali, porque eu preciso ficar mais animado. Aí tomava cervejinha todos os dias, 7 dias de turno, né? De 0 a 7, 0 às 8. Conclusão, aí chegava em casa, aquela família já era composta e olhava para isso, mas vocês fiquem todos quietos, que o seu pai está dormindo, fiquem quietos. E isso, a gente tem muito alcoólico em Volta Redonda. Eu tenho lembrança disso. Seu tio tá de 0 hora. Não sei quem tá de 0 hora, não era assim que falava? Fique todo mundo calmo. E hoje eu olho, por exemplo, eu fiz consultório muitos anos aqui no CBS, inclusive. A mãe contava sempre isso. E as crianças eram assim, oprimidas nesse sentido. Todo mundo tinha que ficar quietinho mesmo. E isso, hoje eu olho de uma maneira diferente. Mas era como se a gente tivesse, aquelas crianças fossem oprimidas, como essa questão de joguinho. Se tivesse joguinho naquela época, ia ser pior ainda, que fechava todo mundo no quarto, ficava lá. E isso hoje, que retrato é esse que nos aponta hoje? Aponta muita demência, porque o álcool vai para onde, primeiramente? Para o cérebro. Nós temos muitas doenças cardíacas no Brasil inteiro, mas aqui a gente tem muito. E por aí vai, doenças neurológicas. E aqui em Volta Redonda a gente tem muito. E a gente tem que olhar para isso com a nossa história. Talvez por um trabalho pesado, tinha aquela questão, era perigoso trabalhar dentro da usina. Tô falando assim, a minha lembrança de criança, era aquilo, é um trabalho perigoso, ele tem que dormir, porque ele tem que ter atenção. Pode cair no alto forno. Isso, se cair no alto forno, acabou. E acabou mesmo, né? Se caísse naquele negócio, não chegava nem lá embaixo. Com certeza. Ele era diluído. Com certeza, a segurança não era como é hoje, né? A segurança dentro da empresa.
Então, e era um orgulho, né? Trabalhar na companhia siderúrgica, era um orgulho. Hoje a gente tem outros orgulhos, né? Tem até a nossa cidade, que é um orgulho. Sim. Mas antigamente era a Siderúrgica Nacional. Aliás, é um marco da cidade, né? É uma cidade de trabalhadores. Que cresceu em volta dela. Que cresceu, a cidade cresceu em volta dela. E é uma cidade classista. Olha para ela. Laranjal, o meio, como é que chama? Tangerinal, depois tinha os outros trabalhadores. Aí o conforto rústico. Isso. Foi uma cidade construída, pensada com essa lógica. Sim. E isso tudo criou a questão emocional das pessoas. Eu quero ser igual àquele lá. E para muitas pessoas ajudou muito, para outras nem tanto. Isso. Doutora, o que nós podemos dizer que acontece no cérebro de um dependente químico e por que a recuperação ela passa por um processo tão desafiador? Olha, isso acontece que ele é inundado pela droga. Primeiro isso. Ele fica, os neurônios todos inundados. Hoje a neurociência contribui muito para a gente compreender mais isso. Que antigamente a gente não tinha uma compreensão tão grande. Eu cada vez mais quero chegar perto da neurociência para ter essa compreensão. Sim. Que é uma coisa muito interessante. Você olha para o dependente, para aquele momento que ele está em surto, que a gente diz, você percebe claramente, olha para o olho dele, é um olho diferente. É outra pessoa que você está na tua frente. E uma pessoa que às vezes você conhece muito. Isso intriga muito a gente. Acontece que inunda tudo. Sim. O ciclo de Krebs não entra mais. É só dopamina e serotonina soltando a grandes quantidades. E aí quebra a casa inteira, e aquela coisa toda. Os dependentes falam que o prazer do primeiro uso, aquela sensação do primeiro uso, você nunca mais consegue, você fica buscando aquela sensação, principalmente da cocaína e do crack, você fica buscando aquela sensação boa da primeira vez que você usou e você nunca mais consegue. Mas tudo na vida é assim, né, gente? O amor também. Quando você olha para uma pessoa e se apaixona, o primeiro olhar, é uma sensação enorme, aquele enlevo. Depois tem outros tipos de sentimentos. Agora, na droga é muito ruim. O crack, então, bateu segundos. Por isso que o crack é muito ruim. Muito perigoso. Muito ruim, é difícil você lidar com o crack, porque o prazer é imediato. Você vê que... E agora tem outras drogas, né? Tem aquelas drogas americanas que eu nem gosto de ficar fazendo a propaganda da droga, né? Porque senão você vira uma garota propaganda de droga. Não é isso. A gente tem que pensar como é que funciona, como é que ela nos destrói, como é que ela destrói as famílias. Exatamente. Porque, logicamente, a mãe cria um filho com tanto carinho, né? E, de repente, é surpreendida. Todo mundo já sabia, a família às vezes não. Aí, de repente, começa a perceber a diferença no que ela, como que ela age dentro de casa e vai ficando diferente. E vai ficando diferente mesmo. Isso é muito doloroso e muito sério. E as igrejas hoje tem várias questões, né? O capitalismo nos traz algumas outras questões muito graves, que hoje tem as armas e, em segundo lugar, a droga, porque dá muito dinheiro. E é isso. As pessoas roubam, fazem tudo. Por isso os meninos têm pequenos furtos. Um dos grandes problemas nossos são os meninos, os adolescentes em conflito com a lei. Negros, pobres e que são presos por pouca coisa às vezes. Exatamente. E entram, né? E tem aquela coisa, vigia o ponto, vigia isso, vigia aquilo. E isso está crescendo muito. E a nossa juventude está se perdendo exatamente aí. Eles estão sendo seduzidos por uma falsa sensação de poder, né, doutora? Exatamente. Infelizmente é isso que a gente percebe nas comunidades mais vulneráveis. Mas olha para você ver o raciocínio, como é que perde, como é que o poder é importante. O poder é importante, tem gente que vive com o poder, né? A vida é o poder. Mas você ficar numa droga, num ponto de droga com um trabuco,
que eu digo, trabalho com revólver. Você já imaginou? Você viu no desenho animado quantas vezes a pessoa pá, pá, atirando? Aí você tem um negócio desse na sua cintura? Que negócio poderoso é esse? Você é mais forte que todo mundo que tá ali em volta de você. Exatamente. E aí? Aí você quer ficar poderoso mesmo. Sim. Que é os aviãozinhos, isso, aquilo, que são... E os meninos no Rio, então, eles têm metralhadora, eles ficam ali de metralhadora, postam, como é que eles dizem? Eles postam serviço, trocam como o exército. Aí na Maré, em todos os lugares, é muito difícil. Mas eles não são agressivos com a gente. Trabalhei na Maré há bastante tempo. E você vai, se você entra, você botou um jaleco e tal, eles te olham diferente. Eles olham para você de maneira... Eles dizem, olha, doutora, você vai fazer aí? Eu vou lá no posto. Tudo bem. Você quer que eu te leve? Porque eles têm motinho. Pode te levar de motinho, inclusive. Com o maior respeito. E aí começa, mas eles estão ali vigiando. Vigiando quem chega, olhando como é que não é. E as brigas, né, gente, Sim. por espaço, as brigas das facções, são brigas muito sérias e muito destruidoras de pessoas. Sim. A gente percebe um orgulho em muitos deles, né? Ainda. Mas eu tô ali poderoso com esse negócio na cintura que ninguém tem, só eu. Ou com uma metralhadora R, não sei das quantas, que só ele tem. Quer dizer... Eles adotam esses meninos. Adota para o mal, mas adotam. Sim. Doutora, dentro das fases da dependência química, né? Quais são essas fases e como elas afetam o comportamento e a saúde mental dos indivíduos? Olha só, fases. Existe sim, existe teoricamente, existe. Mas para mim, eu acredito assim, entrou na primeira fase, fez o primeiro uso. Sentiu o desejo do segundo, sentiu do terceiro. Aí pronto, o cérebro já começou a dar notícia para ele que ele precisa ficar usando. Aí pronto, as famílias têm que ficar atentas. Nós precisamos de tratamento. Entendeu? A gente tem 285 milhões de pessoas que usaram droga nesse ano que passou. 2023, que é o último censo que eles têm. É muita gente. É muito, no mundo inteiro, né, também. E daí a mais usada é a maconha, sim, é a maconha. E vai crescendo. E o que a gente precisa? Precisa que as pessoas ofereçam tratamento, né, gente? E aí a gente tem vários. Mas sem metodologia. É isso. Sim. Eu não sou contra a comunidade terapêutica, mas tem que ter uma metodologia. A maioria é com viés religioso, que só a religião vai salvar, que só a religião que vai resolver, e a gente sabe que não é, né? É algo químico, é muito para além cerebral, de só fé. É algo cerebral. A gente escutou uma vez uma pessoa falando, é falta de vergonha na cara, e a gente sabe que as pessoas falam, mas eu nunca tinha escutado alguém falando. Quando você escuta, você fala assim, nossa, a pessoa realmente não sabe do que tá falando, né? Não é só, é isso que eu tô falando, o que você falou é algo cerebral, é um desejo, é uma coisa incontrolável depois que você, né, tem aquela dependência. Você vê uma pessoa cambaleando pela rua, um mendigo, aí você olha para ele e não sabe o sofrimento que ele tem. É muito sofrimento e muita sensibilidade também. Sim. Essas pessoas têm uma sensibilidade à flor da pele. Essa faz parte de todo o contexto da droga. Sim. Agora, quando você fala falta de vergonha na cara, isso faz parte dos nossos conceitos morais e éticos. Você entendeu? Quando a pessoa não compreende e fala exatamente isso, é falta de vergonha na cara, ela alimenta o preconceito. É isso que é o grande preconceito dos meninos em conflito com a lei, que tratam mal. Sim, tratam mal. A gente precisa tá lá. Isso. Porque o que será que ele fez? É a primeira pergunta. E às vezes coisa muito grave, mas é sempre possível recuperar. Sim. Eu fui educada
nessa temática, né? Eu sou nutricionista com especialização em doenças crônicas não transmissíveis e depois fiz uma segunda especialização em oncologia. Então, eu acompanho pacientes em jornada oncológica. Quando eu entrei para essa temática da dependência química, quem me encaminhou foi a Angélica. Então, assim, eu falo que eu fui educada aí enxergando isso. Então, eu não via, eu sempre vi como uma doença. Então, quando você escuta alguém falando, é falta de vergonha na cara, o próprio usuário, às vezes, que saiu, que conseguiu vencer e vem para essa temática de só religiosa, você fala assim, realmente, aí quando você fala, precisa de uma metodologia para que, né, igual eu tô tentando fazer associação com a minha especialização, olha, o paciente pré-operatório, ele vai entrar com um imunomodulador, ele vai entrar com abreviação de jejum, ele vai fazer, a gente tem ali uma metodologia para um pré-operatório de paciente oncológico, obeso também. Agora, dentro dessa temática, não tem, né, um protocolozinho para ser seguido, né? E a gente... Não, porque depende muito da família, né? A família... E eu acho que falta... Que tá ali eu não acho que seja só isso. Eu até... Pode ser, mas eu acho que falta interesse em estudar. Eu não achei uma literatura de nutrição e dependência química. Eu não achei uma literatura. Você acha não chegou nem aí ainda, não deu tempo. Ainda, exatamente. Então, assim, eu fui quando, né, chegou o projeto para mim, eu fiquei muito honrada. A Angélica tem a pós-graduação nisso, então eu sabia que eu não estava solta ali, uma nutricionista solta, tinha uma pessoa por trás orientando, mas mesmo assim eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender a matemática. Você não acha nada de nutrição e dependência química. E quando você começa a estudar, você vê o impacto que a nutrição faz nessa questão neurológica da alimentação, das vitaminas do complexo B, que tem muito a ver com essa parte, né, neurológica. O fato deles ficarem sem se alimentar, muitas das vezes eles relataram aqui em outros podcasts que eu tenho um dinheiro para comprar droga ou para comer. Eu vou comer um macarrão instantâneo, um miojo. Isso quando eu lembro que eu tenho fome. Então, assim, muitas das vezes aquela confusão mental pode ser também o uso da droga, o start para doenças psicológicas, mas também uma deficiência nutricional, uma deficiência de todos os nutrientes, né? Uma massa muscular que você não consegue recuperar muitas das vezes, uma perda, né? Que já passou da sarcopenia, já entrou na caquexia, a gente sabe que a caquexia ela não é mais totalmente reversível. Então, assim, né, um conjunto de situações que precisaria mesmo de estudo, de interesse, né, público ou de universidades para nortear os profissionais que trabalham com isso. Então começa a fazer isso, vamos fazer um mestrado, vamos entrar nisso. Nós falamos isso da gente anotar tudo, catalogar tudo que a gente faz para que a gente consiga uma publicação de um artigo consistente para nortear novos projetos. Agora, você quer compulsão maior para o obeso? O obeso é compulsão para comida. Ele não consegue, ele é obeso, por isso é uma grande doença. E hoje tem alguns preconceitos pelo obeso, mas não é tanto, logicamente, como é pela droga. Mas o obeso é uma compulsão grave, porque ele vai adoecendo e continua comendo. Sim. É uma das compulsões mais sérias hoje nesse século. Nos Estados Unidos, na América, quantos obesos? É a comida, né? A alimentação errônea, fast food, que está lá. Todo mundo, por exemplo, o macarrão instantâneo, que é coisa pior que isso, não existe. E está aí. As pessoas entram no supermercado e compram aquilo tudo, batata frita. Põe na compra do mercado, né? Põe na lista, faz parte da lista hoje. Para isso. Então, são compulsões. Exatamente. E precisa ser olhada como doença cerebral. Por exemplo, nós estamos tendo muito câncer de intestino. O que será o câncer de intestino? Álcool. Intestino é o segundo cérebro. Considera até primeiro cérebro em alguns momentos da vida. Alguns momentos não, alguns pesquisadores. Sim. E por quê? E as pessoas continuam bebendo.
destruindo o intestino. É só uma questão de tempo, é só esperar a doença. Câncer de intestino tá algo assim, exponencial o crescimento. Exatamente. Pelo álcool. Porque o álcool leva a câncer de intestino. Isso está comprovado. Isso não sou eu que estou dando uma notícia. Está comprovado. É isso. Doutora, a gente sabe que a dependência química ela não afeta somente o usuário, né? Ela afeta também, ela tem um impacto, na verdade, significativo sobre os familiares e pessoas próximas. Como esse impacto, a senhora percebe, ele se manifesta nesse núcleo familiar e como os familiares podem buscar auxiliar essa pessoa que está na dependência química? Olha, apoio. Primeira coisa, afeto, porque isso é importante. A partir daí, procurar conhecer com o que é que eles estão lidando. Você entendeu? Porque tudo na vida é isso. Quando você tem alguma coisa, você tem que procurar entender o que é aquilo. O que é? E hoje nós temos, por exemplo, nós temos o Alanon, o Naranon, que é para familiares. Você precisa ir lá. Você precisa ir deixar a vergonha de lado. Toda uma pessoa esconde a doença. A doença psiquiátrica é muito comum. O filho está em casa, não quer sair de jeito nenhum. Tem síndrome de pânico, tem outra síndrome. E a família, ele é ótimo, ele é o meu melhor filho. Só que ele está sofrendo muito. Ele não está vencendo a doença. E é preciso procurar ajuda. É preciso... E tem medicamentos para isso. Medicamento não é tudo, mas existe. E ele pode ajudar. Ele ajudando, família apoiando, tem muita chance da gente ir falar sempre a verdade, olhar para ele e falar o que está sentindo. Falar até da vergonha, porque a vergonha permeia a família inteira. Exatamente. A família não quer contar para ninguém. Família, todo mundo já sabe. Eu falo, a torcida do Flamengo, da escola, todo mundo já sabe que está usando droga, mas a família faz de conta que não sabe. Então é isso, é lidar com a vergonha, lidar com a dificuldade que é colocada. E é difícil mesmo, mas são coisas que a gente não pode sair do cenário, de cena. Puxando um pouquinho de sardinha pro nosso lado, o Circuito pela Vida, ele atende não só o adicto, como o familiar também. Que é o mais importante. A gente entendeu justamente esse processo. Não adianta a gente cuidar do adicto e a família continua doente, né? Exatamente. E que os governos nossos hoje olhem mais, né, para essa questão da prevenção. Exatamente. Né? Não é só a gente fazer a espuma, tem que aprofundar. É a espuma e a doença, porque a doença está ali o tempo todo. E a gente, é assim, a gente tem, né, o SAMU chega o tempo todo no cais aterrado, com aquelas pessoas amarradas. Amarradas por quê? Porque a violência foi muito grande em casa. E aí tem que vir para a emergência. Saiu da emergência, tem que ir para logicamente, o tratamento tem que continuar. E quando esse tratamento continua, que é ir para os CAPs, né, ele tem que, logicamente, ser apoiado pela família. E a família tem que procurar ajuda. Ajuda. É muito bom saber que vocês apoiam essas famílias todas. Sim. E dizer para elas, não precisa ter vergonha. Nós estamos aqui, é um tempo só que nós estamos nesse mundo aqui. Nascer e morrer não nos pertence, eu sempre digo isso. E nós estamos aqui nesse momento, o que a gente tem que fazer? Cuidar dos filhos, dar conta da nossa missão de vida. Sim. E que às vezes é muito difícil. Doutor, e para os familiares que também sofrem, né, com essa situação, quais são as formas de apoio recomendadas? Existe? Olha, tratamento. Geralmente os CAPs têm grupos. Para os familiares também. Para os familiares também. Nós fazemos visita, identificamos. É um trabalho muito... Na maioria das vezes é o que? A mãe, né? Ou tem famílias os dois, que são... às vezes o pai. O pai também. O pai é a questão. E aí, porque o pai é aquele ser lindo que chega, né? Ele chega da rua, ele traz novidades. E às vezes um filho se sente... O sentimento da gente é uma coisa muito diferente. Cada um tem um. E tem uns que se sentem
privilegiados na família, outros não. A menos-valia é muito grande, porque meu sonho, meu desejo é outro. Cada um tem um desejo, né? Tem adolescente que você tem 3 filhos, 4, você olha para eles, são diferentes. Mas muito diferentes. Muito diferentes, desejos diferentes. Sonhos diferentes. Eu coloquei os meus na aula de teatro, agora o professor ainda falou isso. Um você tem que segurar, o outro você tem que empurrar, senão ele fica paradinho a aula de teatro inteiro. Não é o que ele quer. Ele não quero me expor assim. E era o que eu mais queria que fizesse o teatro ali, é o que tá quietinho. O outro foi na carona do irmão e ele, nossa, ele tá deslanchando. Eu pensando, não, esse a gente tem que segurar esse aí. Eu tinha que pôr numa aula de desenho, uma aula de yoga, uma aula calminha. Acabou que... E tem hoje essa coisa de meditar, é uma coisa muito boa. A gente não tem isso como norma na vida. E isso é importantíssimo. Você silencia o seu cérebro. O cérebro precisa também de um pouco de silêncio. Principalmente você, que as pessoas que fazem muita coisa. Tem uma hora que você tem que parar e aprender a respirar. Só respirar pelo nariz e se soltando, porque seu cérebro precisa descansar, precisa de um pouco de silêncio. Aí quando você volta, depois de 10 minutos, 15, você é outra pessoa. Aí você vai enfrentar a vida, que nem sempre é simples. Com certeza. Doutora, quando há necessidade de internação psiquiátrica para um dependente químico, quais são os critérios avaliados nesse momento? Olha, o critério é simples. Quando ele tem risco para ele está causando um risco para ele e para as pessoas no entorno. Esse é a indicação da internação. Porque o tratamento é sempre em liberdade. Mas tem momentos que o risco é muito grande para ele. Ele está se pondo muito em risco. Ou está causando um risco muito grande para as pessoas do entorno. Aí é o momento da internação. Primeiro, trata, deixa medicamento, que é uma droga também, né? Mas você sabe a droga que está usando. Sim. E aí você acalma aquele cérebro, acalma. Sossega um pouco. Nós, por exemplo, a nossa internação, a gente não passa de 5 dias, no máximo 7 dias. É o ideal e é o que a gente pode. Sim. Internou, sossegou, e aí vai para o CAPS, vai para a família, vai para a terapia. É isso que ele precisa. Tem uns que seria até bom, um pouco mais. E aí hoje isso virou um grande comércio, né? Tem muitas clínicas, tem umas muito boas e outras não. Mas a gente tem muitas clínicas no Brasil. Muitas. Isso que eu ia te perguntar, quais são as formas de tratamento, quais são as formas de internação? Internação, a indicação é essa, sempre essa. O risco para ele e para os outros. Aí é o momento de... Chega, agora nós vamos cuidar de você. E nem sempre ele quer. Claro que não. Não, vou deixar. Meu prazer... Não quero minha liberdade. Não, essa palavra, então, é linda, liberdade. Liberdade não sei do que, mas... Se ele está aprisionado, né, naquela situação ali. Você é um escravo da droga. Mas aí... E aí, primeiras clínicas maiores, tem 3 meses, 1 mês a família nem visita. E cada clínica tem uma metodologia. Tem clínicas muito boas nesse país, muito boas. E tem na política também o CAPS não, a UAI e a UAA, que a gente pode deixar lá internado até 3, 6 meses. Nós ainda não temos na região, mas se pode. E é muito importante, né, doutora, tanto o dependente químico quanto o familiar entender que existe uma rede interdisciplinar no município que dá toda a possibilidade de acompanhamento pós-internação. Isso, nós temos. Com alguma, logicamente, a demanda está cada vez maior. Muito. E a gente vai precisar de psiquiatra e psicólogo. Precisamos, não só isso. Precisamos de TO,
Nutricionista, nós temos umas nutricionistas excelentes. Ah, por que nutricionista? A pergunta é essa. Por que nutricionista? Porque ela precisa, nós temos residências terapêuticas. A residência terapêutica, no primeiro momento, ela era o primeiro protocolo, não. Ela era exatamente para as pessoas que estavam nos manicômios, saíam do manicômio e aí os municípios, cada um foi assumindo o seu e fazendo residência terapêutica. Hoje ampliou. São os meninos em conflito com a lei, saem dos presídios e aí às vezes as famílias não assumem. E esse presídio, aí eles vão para as nossas residências. Só que a residência nossa não é hotel, né? Não tem lugar para todo mundo. Sim. E aí é um grande problema. A demanda tem sido muito grande atualmente. Crescente o tempo todo. E outra coisa são as demências, Sim. os idosos dementes. Porque a gente antigamente falava, tá caduco, né? Meu avô tá caduco. E ficava em casa, numa boa, tá meio caduco, deixa ele tá caduco. Hoje não. Hoje o poder público acaba assumindo. Porque as famílias não têm mais esse espaço e nem essa possibilidade de deixar ele em casa. As mulheres não estão em casa para cuidar das crianças e dos idosos, né? As mulheres estão na rua trabalhando tanto quanto os homens. O dinheiro não vem, né? Não dá. Porque ninguém quer viver com menos. Sim. Diminuir um pouco os seus desejos. Às vezes é preciso. Eu acho que também o desejo de querer fazer algo. Eu acho que muitas das vezes não só o dinheiro, né? Acho que essa a realização. Eu falo que enquanto nutricionista eu demorei para entender que eu gostava das doenças, né? Porque todo mundo associa nutrição para emagrecer, para 2 quilinhos a mais, 2 quilinhos a menos, e aquilo nunca fez meu olho brilhar. E quando eu comecei a pegar um idoso diabético, uma ferida que não fecha, e você controla a glicose e a ferida começa a fechar. Quando você começa a pegar um paciente numa jornada oncológica que está perdendo peso absurdamente, ele não está ganhando, mas ele parou com aquela perda. Uma pessoa que não estava comendo há 3 dias, você consegue fazer diminuir aquela náusea, entra junto com o médico, né? Entra com a medicação e você entra com uma glútens, e os glútens hoje? O manejo. Então, aí você tenta combater essa questão da moda. Não pode lactose, não pode glúten. E aí, né, você tenta o tempo inteiro esse desserviço que o marketing faz, né? Que o capital nos impõe, né? Então, aí aquilo te faz perder o fôlego, você fala, eu quero de novo, eu quero atender, um paciente te manda mensagem, você nunca ouviu falar isso, e você vai ler, já inventaram uma nova moda, um novo modismo alimentar. E teve a moda da tapioca, todo mundo tinha que comer tapioca de manhã, depois teve a moda, né, eu acho que assim, a sociedade vem nisso, do jejum, aí todo mundo fazendo jejum, depois vem a moda então a gente vem com isso e você descobre, então não é só, não acho que não seja só o dinheiro. Eu amo ser mãe, né? Tenho os 3 filhos, mas a realização da nutrição é muito grande. Acredito que tenho muitas mulheres como eu, né? Não, é claro, eu acho que a mulher não pode ser só a mulher ficando em casa. Entendeu? Por que só a mulher tem que ficar em casa? Devia ter outra. A sociedade tem que pensar uma outra maneira. Uma outra estrutura. Porque hoje é sempre assim, o carro do ano, a casa mais bonita, isso, aquilo. As pessoas sempre querendo coisas, né? O olhar do outro importa para a pessoa. Pessoa bem-sucedida. O que é externalizado está tendo uma importância muito maior do que o interno, né? Exatamente. E a rede social aumenta isso, né? Você tem que entender o seu sentimento, né? O que está dentro. O que eu preciso mudar dentro para eu ser mais feliz para fora? É isso. Doutora, algumas pessoas acreditam que a abstinência total funciona, né? Enquanto outras defendem o processo de redução de danos. Qual é a visão da senhora sobre essas duas possibilidades? Olha, eu gosto muito da redução de danos, mas a abstinência para mim é muito importante. Por quê? É uma doença cerebral. E você vai lá mexer no cumbis com qualquer coisa. Agora, tem pessoas que você não consegue
de fazer redução de toda a abstinência total. Você tem que reduzir. Porque quando a gente fala redução de danos no mundo, na sociedade, não é só a substância. Sim. É tudo. Você entende? É a moradia, é a alimentação. Porque, por exemplo, se eu falo em meninos, adolescentes em conflito com a lei, eu vou fazer redução de danos, não vou fazer só da substância. Tem que ver onde ele mora, que família é essa, que ele tem, como é a vida dele, como ele está linkado no mercado. Eu posso arranjar um emprego para ele? Entendeu? Sim. É isso tudo. Porque senão você solta. A redução de danos é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E essa questão estrutural é muito forte no nosso país. Quer dizer, o menino que passou por uma questão de conflito com a lei, negro e pobre, a possibilidade dele é muito menor do que, por exemplo, um filho nosso, que aconteceu, por exemplo, uma coisa ruim com ele. Ele tem outro nível de ajuda. Ele é filho do fulano, ou ele é branco. Sim. Agora, preto e pobre, e mora lá não sei na onde, não tem nem onde morar. É isso, a redução de danos não é só a substância, é uma questão social mais ampla. Sim. Muito mais ampla. Eu vi uma vez um artista, agora eu não lembro se foi de alguma banda, que ele falou que não era perguntado se ele era a favor da legalização, e ele fala justamente isso, né, que a senhora colocou. O negro pobre que mora, ele vai entrar naquela droga, ele vai se consumir e ele vai morrer ali, ou pelo tráfico, ou pela violência, ou pela própria droga. Agora, o branco de classe média e que é protegido, ele vai se envolver na droga, daqui a pouco a mãe manda para um intercâmbio na Austrália, ele se encontra, ele estuda, ele conhece pessoas legais, ele começa num emprego bacana, ele larga aquilo ali e ele volta e se torna um homem bem sucedido. Aquilo ali foi uma aventura para ele. Por quê? Porque ele não tá naquele meio que daqui a pouco ele volta. Não, o pai tem dinheiro para mandar ele não sei para onde, ele vai fazer uma viagem em família, ele tem, querendo ou não, os vínculos familiares, aí ele viaja com a família para Disney, nisso ele se afasta. Então, assim, é outra realidade. Você não pode falar em legalização, sendo que para um público, né, é uma realidade e para outro, para alguns jovens é uma realidade, para outros. Eu achei muito interessante, porque como essas bandas, né, você pensa assim, eles vão ser a favor da legalização, e ele falou isso, foi uma coisa que me marcou muito. A gente tem cada caso emblemático. Nós temos um caso emblemático do menino que está internado no Rio. É um menino que a gente ama e ele sempre foi institucionalizado. Olha eu aqui já pensando no meu amado. E a gente precisa agora, ele é filho de uma pessoa, um traficante, a avó tomava conta, a avó não dava conta, tem menos da minha idade, mas ela é bem mais acabada pela vida, né, sofrida. E a gente precisa agora de uma família que adote, só que ele já está com 14 anos. Quem vai adotar um menino de 14 anos? Preto, inteligentíssimo, e está aprendendo a ler agora. Olha só, agora na internação. Ele já está lendo, está na escola e tudo mais. E agora a gente coloca no sistema. O sistema oferece a ele essa possibilidade de abrigo e de pessoas para adotá-lo. E a possibilidade dele agora é achar uma pessoa boa, uma família boa. Se eu tivesse menos de 70 anos, eu adotaria, mas não posso mais. Então, olha só, isso é a vida que mostra pra gente o que a sociedade está fazendo com os nossos meninos, sim, com as nossas crianças. Doutora, hoje, como a senhora visualiza, né, o acesso ao tratamento dos dependentes químicos aqui no nosso país e o que a senhora pode falar da nossa rede pública? Ela é eficaz? A gente sabe que tudo que é eficaz ainda tem um caminhar para poder melhorar, né? O que a senhora poderia falar sobre esse olhar específico, né, da promoção de políticas públicas, desse acesso? Olha, a política é bem escrita. Eu acho, ontem mesmo eu fiz esses dias atrás, eu estou fazendo uma parte de um projeto da Fiocruz e até eu
tá valendo. A política foi bem, foi a partir do Funk Basaglia da Itália, veio, e ela é bem escrita, mas ela está nos municípios, e quem tem que dar conta são os prefeitos. Tem muito dinheiro? Não tem, mas é preciso um olhar carinhoso para a política de saúde mental. Nós precisamos, por exemplo, fortalecer os nossos CAPs. Estou falando da minha cidade, de Volta Redonda. Por restante, tem as nossas residências terapêuticas, que nós temos 5, né, William? 4, nós temos 4, mas vamos abrir a 5ª. Mas as pessoas nem gostam de alugar casa para a gente, para a prefeitura, e a gente precisa que eles estejam bem acomodados, que é a casa deles. E são pessoas que às vezes nunca mais viram família há 40 anos, a família abandonou. Que ela só tem aquilo. Então, é da política, é da lei que você dê casa e comida. Casa e comida. Agora a gente precisa oferecer outras coisas. O psiquiatra precisa ir lá, tem que ter uma psicóloga, você entendeu? Então é coisas assim, e não é coisas muito diferentes do que a gente precisa. Então a gente precisa disso. Os nossos CAPs, os CAPs são bons, mas a gente precisa de mais. Tá querendo? Não estou querendo muito. A demanda que está aumentando. Exatamente. Está ficando muito grave. Nossa cidade está ficando muito grave. Pensando na questão da prevenção, como você acha que a política pública pode agir na prevenção da dependência química? Que aí a gente sai dessa questão, né, do atendimento pós... Da doença, isso, né? da doença. Olha, a prevenção... Nós temos aí a secretaria, né, que é a Neuza que lida com a prevenção. Eu lido com a doença, ela lida com a prevenção. A gente tem que oferecer possibilidades para os adolescentes. Porque tem hora que parece que só de diversão, de teatro, de cultura. Que até porque só a informação tem hora que, assim, claro, a informação é importante, mas parece que só a informação não resolve, eficaz. Não leva. A gente precisa ter nos bairros, a gente precisa ter muito teatro, porque a vida não dá conta. Quando a vida não dá conta, o que dá conta? A arte. Ela dá conta de muita coisa. A gente precisa ampliar as nossas possibilidades. Hoje nós temos um zoológico ótimo. Então a gente tem que fazer coisas que possa preencher. Volta Redonda ainda é um município que tem muita coisa, né? Existem municípios que tem não tem menos nada ainda. Às vezes não tem nada. A gente precisa ainda oferecer muita coisa para criança. E a gente oferece bastante. Filme nos bairros. Hoje a nossa cultura tem muita coisa. Eu vi agora uma van turistando em Volta Redonda. Quer dizer, olha só, uma van que faz a questão do turismo dentro da nossa cidade. Quer dizer, são projetos que vão preenchendo, né, a cabecinha deles, até essa sensação de orgulho da sua cidade, isso é importante, do seu... Esse menino que eu falei, uma vez conversando com ele, nós vamos a Barra Mansa. Onde fica Barra Mansa? E ele sabe que é perto, mas ele nunca foi. Nunca foi. Tivemos um internado no CTI de Barra Mansa, que foi atropelado. Ele não sabia muito bem como é que eram as coisas, ele sempre foi institucionalizado. A gente tem algumas crianças que são institucionalizadas sempre, crescem nas instituições. Mas aqui em Volta... porque a gente tem possibilidade, tem a Fundação Beatriz Gama, tem os abrigos. E as crianças precisam de outras coisas. E aqui tem muito, muito, mas precisa de mais ainda. É esse o caminho. Cultura, lazer, muito. Trazer tirar essa criança da adoção do tráfico. É um trabalho de promoção no fortalecimento do convívio social, né, doutora? Exatamente. Eu, quando atuei na assistência, eu atuei em centro de referência de assistência social aqui no município, e nós percebíamos que em territórios mais vulnerabilizados, muitas das pessoas não conheciam determinados pontos do município e achavam que eram lugares somente elitizados.
E dentro das nossas possibilidades, nós sempre tentávamos promover ações, como hoje existe esse projeto Turistando por Volta Redonda, né, pela Secretaria de Cultura, se eu não me engano, junto com a Secretaria de Turismo, de promover a possibilidade daquela pessoa que vive na periferia de poder conhecer o próprio município onde ela reside. Nós temos, por exemplo, piscina para todos. Uhum. O parque Gente, aquático, não tem lugar nenhum aqui na região. Sim. Volta Redonda tem. Sim. Tem, gente. É uma possibilidade. Guarda-mirim, as crianças Guarda-mirim, amam esse isso. projeto da ordem Quer dizer, pública. é isso. Esse é o caminho. É. Esse é o caminho. Doutora, muitas pessoas acham que a dependência química ela é apenas uma falta de força de vontade. Como a gente pode desconstruir esse mito? Olha, oferecendo possibilidades e apoio. Porque tem que ter o desejo de deixar. Porque quando existe aquele desejo, eu não quero mais isso para mim, aí fica tudo mais fácil. Mas esse desejo é difícil porque a gente tem o cérebro trabalhando. E essa caixinha aqui é danada. Ela trabalha mesmo insistindo muito. Sim. É por aí. É para motivar. Muito importante. Essa palavra. Sim. Motivar. Tirar da droga não é simples. E sem contar, doutora, que nós sabemos que a dependência química, ela demanda um acompanhamento continuado. Ele não é um acompanhamento a curto, a médio prazo. Exatamente. Ele é um acompanhamento específico a longo prazo. Por isso que os nossos CAPs estão cheios. Sim, Você entendeu? Você não pode mandar embora. exatamente. Você tem que... Você não dá alta, você não trata da alta e pronto. E entrou. E tem sempre gente chegando. Uhum. É preciso olhar para esses cabos com muito carinho. Com É certeza. preciso. Fortalecimento da Isso. política E pública hoje, de saúde por mental é exemplo, muito todo mundo importante. tem que viver, né? Os profissionais, os Sim. cabos, todos. E aí eles precisam ter um olhar diferenciado. Com pra eles. certeza. Porque a consulta de psiquiatria, a consulta de TO, da nutricionista, não é rápido, porque às vezes você tem que sentar Muito e conseguir- demorada. Muito demorada. Às vezes a gente Os conta colegas 30 falam isso minutos. comigo o tempo É, todo, os outros doutor. especialistas não, né? Os outros especialistas, você vai lá, ele te olha, já te examina, pá, em 20 minutos, 15, ele já... Ou se não é para pedir um exame, para você trazer um exame. Que exame que você vai levar? Alguns, né? Tem que, lógico, tem que fazer exame. de sangue. Mas não é só isso, você tem que conversar. E essa conversa, às vezes, é bastante Eu falo que a demorada. alimentação você tem que entender a cultura, respeitar também. Senão O que não ele precisa. tem em casa ainda, né? Ainda tem isso. E esse é um enfrentamento Trabalhar muito grande dentro da Que realidade. era o que Eu eu pontuo trazia. muito isso para a Cristiane, né? Pela vivência de E eu atuar trazia com isso pra famílias Angélica, eu falava vulneráveis. assim, olha, as pessoas não têm o que comer. Você vai, né, a gente tem alguns que são casa de passagem, pessoas do Brasil todo, estão aqui por um tempo e estão indo, passam o dia na rua e vão para esses locais só para dormir. O que eles comem ao longo do dia? Então, como que você trabalha com alimentação? A gente escolhe, né? Vou comer isso, aquilo e eles. E sobre o tempo de atendimento, doutora, às vezes eles falam comigo assim, nossa, se demorou hoje. Eu falei, gente, é a demanda daquele assistido por uma escuta mais extensa, por uma orientação que eu preciso pensar muito para poder fazer a intervenção devida, né, para não causar nenhum prejuízo dentro do processo da recuperação. Olhando, sem falar nada. Uhum. Aí você vai provocando, tá me achando lindo, eu sou cheia de rugas. Aí, porque às vezes a dor é tão grande, às vezes tá com raiva mesmo, não quero falar Não com quer você falar. hoje. Aham. Mas você tem que ir provocando, até você conseguir um acesso. Com certeza. A gente A vai confiança. estimulando para poder conseguir construir um vínculo, né, com eles. Exatamente. Isso mesmo. Não é simples, mas é possível. Com certeza. Então, doutora, o que você diria para quem ainda tem a questão do preconceito, né, e acha que o adicto, né, o dependente, não pode ter uma vida normal, né, depois do tratamento, tem isso construído nele?
Que mensagem, né, você daria? Que forma de pensar? Na verdade, é mostrar uma forma de ver diferente, né? Porque... eu fico pensando assim, vamos pensar no louco? Fulano é louco, mas ele pode viver normalmente. Uma coisa importante, a inteligência não é afetada na loucura. Ela continua ali. E no dependente químico também. Ele pode ter uma vida. Ele precisa só ter o desejo de não usar mais. E a recaída às vezes acontece, mas ele pode retornar. Porque a vida, para nós todos, ela é imprevisível. Tudo pode acontecer para cada um de nós. Sim. Então a vida, a gente tem que olhar para o outro com mais solidariedade. Entendeu? A gente tem que ser um pouco melhor. Eu sempre falo isso. É bom as pessoas fazerem o bem porque a vida tem memória. A vida tem memória. Um dia nós vamos precisar que ela nos olhe com carinho. A memória dela está guardada. Então é isso, pode viver assim, voltar para a vida. Voltar para a vida. Eu tenho exemplos muito claros sobre isso. De pessoas que passaram pela droga com muito sofrimento, muitas coisas ruins, e depois seguiram a vida. Seguiram a vida com muita alegria. Que alegria é a melhor coisa que existe. Eu acho isso. Recuperam seus vínculos familiares, exatamente, recuperando tudo. Inclusive a alimentação, voltando Sim. a ser bonito. Porque todo mundo gosta de ser bonito, ser admirado. Eu acho que a compulsão, todos nós, cada um, você tem uma, né? Às vezes você vai lá, né, muito... E a gente tem que deixar de querer controlar a vida da gente e do outro. Vamos focar na própria vida que por não dentro. Não é controlável, Ninguém controla a gente. Só Foucault que acreditava nisso, né? Que Panótico controlava a vida. Mas a gente não pode. Nós temos um exemplo de um adicto numa comunidade que a gente leva o projeto. Ele chegou um mês depois, né? 2 meses depois, ele estava totalmente diferente. Ele de cabecinha baixa, magrinho, né? Consumido muito pela dependência química e pelo uso da droga. Depois você chega, ele está fazendo atividade física com o que ele tem dentro da comunidade. Ele pega o ali e agacha, levanta e caminha ali dentro do espacinho e pega um peso e faz isso. E aí ele começou a ajudar na cozinha da comunidade, fazendo algumas coisas ali. E aí você chega lá, ele tá batendo suco. Aí eu fiz uma aula de um suco verde. Ele já virou pra mim e falou assim: separa o meu sem açúcar. Porque aí os outros estão assim: eu não vou tomar esse suco verde sem açúcar. Aposto que a nutricionista vai mandar a gente beber sem açúcar. Ele já falou: separa o meu sem açúcar. Então assim, você vê a preocupação dele com a alimentação para um menino que há 1 mês atrás ele não olhava nos nossos olhos quando a Angélica fez a primeira abordagem com ele, assim que ele chegou. Então pra gente que vê essa mudança, né, a gente começa a acreditar que tem saída, que tem que desconstruir isso, né? Sempre tem. A gente só lembrar o seguinte: vamos olhar para essas pessoas com um pouco mais de carinho, né, de afeto, porque a vida tem memória. São seres humanos que têm a sua vida emocional em alguns momentos extremamente abalada e que necessitam de um olhar humanizado, um olhar de carinho, como a senhora sempre traz nas suas falas. E aproveitando a oportunidade, doutora, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação aqui conosco. Sou fã de carteirinha do trabalho que a senhora executa, da profissional que a senhora é. Sua área, né, seu trabalho na área da saúde mental e da dependência química é enriquecedor e essencial para as pessoas do município onde estamos nesse momento, né, falando de Volta Redonda, e pelo olhar humano que a senhora tem sobre essas pessoas. Gratidão pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, que é sempre bom, né, a gente ter um espaço para falar do que a gente acredita. Eu que agradeço, a gratidão é minha. Para as duas. E essa nutricionista, fiquei apaixonada por ela. Obrigada. Realmente
você escutar falar de uma pessoa, escutar da história dela, é bem diferente de você conhecer, né? Você começa a compreender o caminho, né? Por que você escutou falar daquela pessoa, e você começa a entender por que ela está onde ela está, né? Eu acho que a questão, quando você fala do ser e não ter, é algo que ninguém tira. Então eu acho que todo esse mérito e todo esse título que você carrega é seu, ninguém tira de você. Parabéns mesmo pela sua história. Eu queria te agradecer. Para você que está nos assistindo, não deixe de curtir os outros, né, os próximos podcasts. Nós temos também toda semana novos episódios, sempre trazendo uma visão diferente, com profissionais diferentes sobre a dependência química. Não se esqueça de seguir o Circuito pela Vida para conteúdos tão importantes como esse que tivemos no momento. Muito obrigada a todos. Até breve.